Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar hoje sobre leis das combinações químicas. Basicamente essa aula vai ser sobre lei de Lavoisier e lei de Proust. Vamos lá! Lei de Lavoisier. Eu comentei sobre Lavoisier com vocês nas aulas anteriores. Foi ele o responsável pela grande e famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier ele foi o responsável por desenvolver a lei das conservações das massas. E o que essa lei diz de forma conceitual? Vamos ver aqui no slide. Olha lá, ó. Em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Basicamente, é aquilo que a gente conversou de balanceamento químico também. Tudo que está nos reagentes, tudo que entra na reação química, deve sair dessa reação química. No primeiro momento, a gente estava conversando sobre a quantidade de átomos, por isso nós devemos balancear as equações. Aqui, Lavoisier, ele fala a mesma ideia, só que de massa. Ou seja, a quantidade de massa que está presente nos reagentes deve ser a mesma quantidade de massa que deve estar presente nos produtos. Isso no ambiente fechado. Por que ambiente fechado? Muito importante. Vamos supor que você vai fazer uma reação que libera gás. Um dos produtos é dióxido de carbono, por exemplo. Turma, se você não tiver no ambiente fechado, para onde o gás vai? Vai embora. Então, por isso que é importante um ambiente fechado. Porque você consegue conservar a massa daquela matéria, que foi formada nos produtos, daquele ambiente, então você consegue mensurar de forma mais precisa. Basicamente aqui, ó, Lavoisier, a lei da conservação das massas, de forma mais visual. Nós temos aqui uma reação ali, ó, nós temos 223 gramas de ferro em um ambiente com 96 gramas de oxigênio e 316 gramas de nitrogênio. Nitrogênio e oxigênio, ar atmosférico, basicamente. Perfeito? Então, olha lá. Após uma reação ali, ó, de combustão, que seja, nós formamos ali, ó, 319,4 gramas de óxido de ferro, 3, e o nitrogênio permanece 316 gramas. Se você pegar, turma, e somar todas as massas desses componentes, no primeiro, antes da reação, 96 gramas de oxigênio com 316 gramas de nitrogênio, mais 223,4 gramas de ferro, nós temos um total de 635,4 gramas de matéria naquele determinado recipiente. Perfeito? Após a reação, após a oxidação do ferro ali, ó, nós temos, ó, 0 gramas de oxigênio, 316 gramas de nitrogênio, 319,4 gramas de óxido de ferro, ou óxido de ferro 3, formando também 635,4 gramas de matéria. Ou seja, como a gente já havia conversado, o que é uma reação química? Nada mais do que um rearranjo das estruturas, turma. Os reagentes, eles reagem entre si, ocorrem umas novas ligações e formando novas substâncias, os casos dos produtos, que possuem uma composição química diferente dos reagentes. Mas a composição não difere em quantidade, certo? Nada vem do além, não existe matéria criada do nada e matéria totalmente destruída. Existe apenas uma troca, um rearranjo. Então aqui, a matéria, ou seja, a massa da matéria, ela é conservada, tanto nos reagentes quanto nos produtos. É igual, a matéria dos produtos, melhor dizendo, é conservada, a massa, ela é conservada durante a transformação química, de forma mais simples, conceituando. Bom, partindo aqui então, turma, se você for olhar aqui, a massa do ferro, a massa molar do ferro, você vê que ela é de 55,85 gramas, ou seja, 1 mol de ferro possui 55,85 gramas. Oxigênio, a massa molar do oxigênio é 32 gramas, perfeito? Então, 1 mol de oxigênio gasoso vai possuir 32 gramas. E do óxido férrico, 1 mol de óxido férrico possui 159,7 gramas, perfeito? Então, se você for verificar aqui, ó, turma, a massa dos reagentes que foi utilizada nessa equação, você vê que, caso aqui, 4 mols de ferro reagiram com 3 mols de oxigênio gasoso, gerando 2 mols de óxido férrico. Perfeito?
Isso tudo baseado, então, entre sempre você lembrar da parte do cálculo que você deve ajustar ali as massas de acordo com o número de mols para você colocar na equação química de forma balanceada e você conseguir identificar melhor essa conversão. Perfeito? Bom, então, lei de Lavoisier sempre tem que estar em mente. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Sempre. Na lei de Proust, também, o Proust ele foi aquele que elaborou a lei que ficou também conhecida como lei das proporções definidas. E o que ele diz nessa lei? Basicamente é o seguinte: numa dada reação, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável, independente da sua origem ou do modo de preparação. Basicamente é o seguinte: você sabe que a matéria ela reage entre si em uma proporção fixa, turma, certo? Para reagir, ocorrer uma reação 100%, uma reação sem excesso ou sem excesso ou sem falta de um determinado reagente, para que todo o reagente A e B reajam entre si formando o produto ou os produtos, é necessário, essa reação ocorre em uma determinada proporção. E Proust ele fala dessa proporção. Vamos pegar aqui, por exemplo, é sabido que se você reagir 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio, gás oxigênio, você produz 44 gramas de dióxido de carbono. Se você vai verificar a massa molar do carbono, você vê que é 12 gramas por mol. Então, basicamente é o seguinte: a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. No caso aqui, O2, 32 gramas por mol, porque nós temos 2 oxigênios. Então, você sabe basicamente que 1 mol de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio produzir ali 1 mol de CO2, perfeito? Dióxido de carbono. Porém, existe uma proporção. Se você for reagir ali, ó, 2 vezes, você dobrou essa reação. Você não pode dobrar só o carbono. Se você dobra um reagente, você tem que dobrar tudo na reação. Então, se você reagiu ali, ó, 24 gramas de carbono, você vai reagir com quantas gramas de oxigênio? 64 de oxigênio para produzir 88 gramas de dióxido de carbono. Existe uma proporção. Para você descobrir essa proporção, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, o mínimo em números inteiros que essa reação do dióxido de carbono tem que ter para ocorrer, em massa. Vamos ver lá, ó, 12 por 32. Vamos pegar aqui, ó, 12 por 32, perfeito? 12 por 32, turma, se você pegar, divide por 2, vai gerar o quê? Ó, 6 por 16, certo? Divide por 2 de volta, decompõe por 2. 3 por 8. 3 por 8. Dá para dividir de volta e manter o número inteiro? Não. Então você sabe que a princípio, no mínimo você precisa de 3 gramas de carbono, reagindo com no mínimo 8 gramas de oxigênio, para produzir quantas gramas de dióxido de carbono? Você pode verificar isso de 2 maneiras. Você pode fazer, ó, tudo que entra sai, então 8 mais 3, 11 gramas de CO2. Ou você também pode fazer a dedução da maneira que a gente fez aqui. Você pega ali, por exemplo, 12 com 44. Certo? Por 2 vai ter 6, 22. Por 2, olha lá, ó. 3, 11. A proporção dessa reação, da síntese ali, da reação de carbono com oxigênio, vai ser, a proporção mínima vai ser de 3 para 8 para 11. Sempre 3 reagindo com 8 para produzir 11. Perfeito? Então, tudo que Proust fala é essa proporção fixa e invariável. Se você altera um dos componentes, você altera a equação inteira, se você deseja manter a proporção. Se você alterar apenas um dos reagentes, ou altera um dos valores, um dos reagentes, e mantém o restante na mesma quantidade, você vai verificar, de forma experimental até, que vai existir um excesso de reagente, certo? Vai ter uma parte do reagente que não vai simplesmente reagir. Por quê? Porque ele não está, aquela quantidade que você colocou, é uma quantidade a mais que não obedece à proporção pré-estabelecida de cada reação. Perfeito? Então, basicamente é isso que Proust fala. Turma, para nós melhor
elucidarmos essas duas leis, eu trouxe 2 exercícios para nós aplicarmos um pouco esse conhecimento. O primeiro exercício é o exercício que ele fala o seguinte: em uma reação química, deixa eu até pegar aqui, ó. Em uma reação química, para a formação do óxido de alumínio, é processado a partir de 10 mols de alumínio em uma atmosfera com excesso de oxigênio, supondo que houve a oxidação completa do alumínio. Qual a massa do óxido de alumínio formado? Tá, então a primeira coisa que ele fala, que você está reagindo alumínio com oxigênio para produzir óxido de alumínio. Então, basicamente, você está reagindo aqui, ó, escreva a equação, sempre escreva a equação. A equação química é a melhor maneira de você visualizar os dados de forma clara. Sempre escreva a equação, primeiro passo. Então, ó, alumínio mais oxigênio produzindo, ó, óxido de alumínio. É isso que está falando, perfeito? Segundo passo de toda a equação química que você escreveu é balancear essa equação química, perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa, 1, certo? Então, 2, estão entrando 2, estão saindo 3. Opa, 3, 2. Não pode. Lembra a regra número 3? Fazer a multiplicação. Logo, então, multiplicar todo mundo por 2, o que acontece? Vai ficar, então, aqui, ó, 4 alumínios mais, deixa eu até fazer aqui, ó, vai ficar mais fácil já. Certo? Multiplicou todo mundo por 2. 4 alumínios, 3 oxigênios, 2 hidróxido de alumínio. 4 alumínios estão entrando, 4 alumínios estão saindo. 6 oxigênios estão entrando, 6 oxigênios estão saindo. Equação equilibrada. Perfeito? Visto isso, ele fala o seguinte: supondo que houve oxidação completa do alumínio, qual a massa do óxido de alumínio formado a partir de 10 mols? Turma, 10 mols. 10 mols de alumínio. Reagiu com uma quantidade de oxigênio que não importa, que ele está falando. A proporção que você está vendo aqui, ó, do alumínio com o hidróxido de alumínio. Certo? Vamos lá. 4 para 2. Você sabe que, ó, 4 mols de alumínio formam 2 mols de óxido de alumínio. Perfeito? 10 mols de alumínio vão formar quantos mols de óxido de alumínio? 4 para 2, 10 para, ó, aqui, ó, aqui apareceu, x. Então, ó, 4 para 2 vai x. Então, ó, 4x é igual a 20. 10 vezes 2, 20. Tá multiplicando, passa dividindo, 20 sobre 4, que é igual a 5 mols de óxido de alumínio. Então, você descobriu aqui, ó, que você vai gerar, a partir de 10 mols de alumínio metálico, você gera, ó, 5 mols de óxido de alumínio. Perfeito? 5 mols. O que o exercício está... Acabou? Não, o exercício está perguntando agora. Qual é a massa de óxido de alumínio formada? A massa, turma. Vamos ver lá. Quanto que pesa 1 mol de óxido de alumínio? Vamos fazer o cálculozinho. Vou até puxar aqui, ó. Vou até apagar aqui. Para ficar um espaço. Vamos lá. Alumínio. Qual que é a massa do alumínio? Ele fala que é 27 ali, ó. 27 unidades de massa. Não, massa molar. Então, ó. 27. Quantos alumínios nós temos? 27 vezes 2 dá 54, se eu não me engano. 25, 50, mais 4, 2, 3, 4, 54. Oxigênio é 16 vezes 3 oxigênios, perfeito? Então, 16 vezes 16, 32. 32 mais 16 dá 48, certo? 16 vezes 3, 48, perfeito. Visto isso, então... você sabe que, ó, 54 mais 48 dá 94, vou até fazer aqui,
vai dar 102, se eu não me engano. 102, perfeito. 102 é 1 mol. Você sabe então que a massa molar do hidróxido de alumínio, do óxido de alumínio, desculpa, 1 mol equivale, ó, a 102 gramas. 5 mols equivale a Y aqui no caso. Então, Y é igual a 5 vezes 102, que é 510 gramas. 510 gramas, que é correspondente, turma, a alternativa D de dado. Perfeito? Mais um exercício aqui para encerrar, então. Muito claro isso aqui. Qualquer coisa, vá pausando o vídeo, turma, para copiar o exercício, para entender e resolver o exercício. Perfeito? Mais um exercício para encerrar da UFS, da UFES. Apagar aqui. Perfeito. Vamos lá. Se 32 gramas de enxofre reage com 32 gramas de oxigênio, formando o anidrido sulfúrico, então 8 gramas de enxofre reagirão com X de oxigênio, produzindo Y de SO2. Os valores de X e Y completam corretamente a afirmativa acima. São, tá? Ó, ele tá falando o seguinte, enxofre tá reagindo com oxigênio para produzir SO2. Perfeito? Basicamente isso. Balanceado, ok? Anidrido sulfuroso. Então ele fala que, ó, 32 gramas de enxofre com 32 gramas de oxigênio produzem, até apagar aqui, produzem, ó, X gramas de... formando o anidrido sulfuroso. Então, 8 gramas reagindo com X de oxigênio, produzindo Y. Vamos colocar aqui W, porque vai ter o X e o Y mais para baixo ali. Uma quantidade ali, ó, de anidrido sulfuroso. Posteriormente, ele está falando o seguinte, que, ó, 8 gramas de enxofre reagirão com X e Y, produzindo Y. Então, ó, 8 gramas vão reagir, ó, com X, produzindo Y. Primeira coisa, primeira equação, como você resolve? Lei de Lavoisier, 32 vezes 32, tudo que entra sai. 32 vezes 32, 64. W é igual a quanto? 64 gramas. Perfeito? Então você sabe que, ó, 32 vezes 32 é igual a 64. Para descobrir a segunda equação, professor, só tenho um agora, mas lembra da proporção das massas? Então é isso. 32 reage com 32, logo 8 vai reagir com quanto? A proporção é a mesma. 8 vai reagir com 8, cara, pessoal. Então, X é igual a 8 gramas também. Perfeito? Ou se você quiser fazer uma regra de 3, você também pode fazer. Aqui, ó, 32, está por 32, assim como 8 está para X, multiplica cruzado. No final você vai descobrir que isso aqui também vai dar 8 gramas. Perfeito? X 8 gramas. Pode fazer para descobrir Y outra regra de 3. No caso ali, 32 para 64. Assim como 8 está para Y e faz a regra de 3, certo? Onde você vai ter lá 32y é igual a 8 vezes 64. No caso aqui, y é igual a 8 vezes 64 divididos por 32, que no caso aqui você vai dar a mesma coisa que você pegar, vai dar 16. Porque 64 vezes por 32 é 2, 2 vezes 8 é 16. Que equivale, é igual, você pegar aqui 8 mais 8, igual 16 gramas. Perfeito? Logo então ele fala,
Os valores de x e y que completam corretamente a afirmativa são x é igual a 8, certo? E y é igual a 16. Logo, alternativa E de escola, certo? Turma, basicamente era isso que nós tínhamos para conversar nesse primeiro momento sobre leis de combinações químicas. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até!